Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu estou gravando esse vídeo agora domingo, já é à noite, mas eu quero contar para vocês algo que na minha meditação matinal é algo que me emocionou, realmente algo que mexeu comigo profundamente. Eu já tenho vários ciclos de Torá, a gente chama, né? Eu já li várias vezes a Torá e nunca tinha me chamado a atenção algo que eu vou contar para vocês. Talvez já chamou a sua atenção, mas ainda não tinha chamado a minha atenção. Primeiro eu quero ler o que está lá no capítulo 24 de Êxodo, no verso 12 ao 15, diz assim: Adonai disse a Moshe: Suba até mim na montanha e permaneça lá. Eu darei a você as tábuas de pedra com a Torá e os mandamentos que escrevi nelas, para que você possa ensiná-las. Moisés, né, levantou-se e também Josué, seu ajudante, e Moisés subiu a montanha de Deus. Ele disse aos líderes: permaneçam aqui para nós até o nosso retorno. Eis aqui Arão, né, ou Aharon no hebraico, e Ur estão com vocês. Quem tiver algum problema deve dirigir-se a eles. Até aqui. Então aqui aparece o nome de Aharon, Arão, e Ur, que foi quem ficou com o povo lá no deserto, enquanto Moisés e Josué foram ali à montanha. Sobre Ur, então, que eu vou falar. Primeiro nós vamos ler o que está no capítulo 31, vou ler o que está no capítulo 17 primeiro, Êxodo 17, que vocês vão entender. Quando eles tiveram aquele problema com os amalequitas, né, que eles foram surpreendidos pelos amalequitas, a partir do 17, verso 8. Então Amaleque chegou e lutou contra Israel em Refidim. Moshe disse a Josué: escolha homens para nós. Saiam e lutem contra Amaleque. Amanhã eu ficarei em pé no cume da colina com a vara de Deus em minha mão. Josué fez como Moisés lhe disse e lutou contra Amaleque. Então Moisés, Aharon ou Arão e Ur subiram ao cume da colina. Então aqui novamente o nome de Ur. Tá? Quando Moshe levantou a mão, Israel prevaleceu. No entanto, quando ele a abaixou, Amaleque prevaleceu. E as mãos de Moisés, ficaram muito pesadas, muito cansadas. Assim eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, ele se sentou sobre ela. Arão e Ur mantiveram as mãos dele erguidas, um de cada lado, para que suas mãos fossem mantidas dessa forma até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque, passando-lhe o povo à espada. Então a gente já vê aqui Ur, né? Nesse capítulo que é anterior ao que nós lemos anteriormente ali, que ele fica com Arão lá, com o povo no deserto. Aqui ele aparece ajudando Arão a sustentar as mãos de Moisés, que estavam cansadas. E enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel vencia a batalha. Então, Ur, aí um papel importante, juntamente aqui com Arão, e também, novamente, junto com Arão, lá para ficar com o povo lá no deserto. Agora eu quero ler com vocês o que está Êxodo 24. 24 nós já lemos, né? Deixa eu ver aqui. 24. Sim, 24 nós já lemos, então nós vamos agora para o 31. É bem improvisado aqui para vocês, mas eu senti que eu tinha que compartilhar isso com vocês, tá? Bom, Adonai disse a Moshe: separei Betsalel, o filho de Uri, né, que nas traduções cristãs está como Bezalel, neto de Ur, presta atenção nisso, Bezalel, neto de Ur, da tribo de
e Arrudá. Ele é filho de Uri, neto de Ur da tribo de Arrudá, ou tribo de Judá. A mesma genealogia do Mashiach, da tribo de Judá, de Yahushua, Jesus Cristo. Eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento de todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projeto em ouro, prata, bronze, no corte de pedras preciosas, de encaixe, entalhamento e todas as outras artes. Depois ali vamos para Êxodo 36, que vai repetir aqui novamente o verso 1. Bezalel e Oholiabe, com todos os artífices a quem Adonai concedeu a sabedoria e a habilidade necessárias para realizar a obra do santuário. Devem agir exatamente de acordo com tudo o que Adonai ordenou. Bom, vocês devem estar se perguntando, né? No que a irmã se emocionou? Segundo o Talmud, não está na Bíblia, mas segundo o Talmud, Ur foi morto ao impedir a construção do bezerro de ouro. Eu não tinha essa informação. Eu nunca tive essa informação. Lembra lá atrás que nós acabamos de ler que ele ficou com Arão para tomar conta daquele povo enquanto esperava Moisés? Pois é, ele foi morto protegendo ao Altíssimo, né? Para impedir que se cometesse essa idolatria, essa falta de temor a Deus. Vou ler aqui o que está escrito, então, no Talmud. Arão viu Ur morto diante dele e disse para si mesmo: se eu não lhes obedecer, eles farão comigo o que fizeram com Ur, e assim será cumprido o medo, aqui está entre chaves, do profeta. Abre aspas, o sacerdote e o profeta serão mortos no santuário de Deus. Lamentações 2:20. Se isso acontecer, eles nunca serão perdoados. Melhor deixá-los adorar o bezerro de ouro, pelo qual ainda poderão encontrar perdão através do arrependimento. Sinédrio 7a. Isso aqui é só uma informação, né, que não está explicitamente na Bíblia dizendo que Ur foi morto, né, mas a gente pode entender que isso é uma verdade, porque não se fala mais de Ur na Bíblia, a não ser na genealogia de Bezalel, que ele é neto de Ur. E por que eu me emocionei tanto com isso? Gente, isso aqui foi um ato tão de uma valentia, de uma integridade, de uma fidelidade para com Deus tão grande da parte de Ur, que ele deu a sua vida. Ele foi morto defendendo o trono de Deus. Entende o que é isso? Ele morreu defendendo o trono de Deus, defendendo Assim eles tinham tido contato com o Altíssimo, com relâmpagos, com trovões, com manifestação do Eterno, e eles já estavam pecando. Eu me emocionei de uma forma tão grande, tão inexplicável, é como se eu tivesse naquele lugar, naquele momento, presenciando aquela cena. E quando eu vejo que justamente o neto de Ur é levantado para construir os artefatos do tabernáculo, mestre em edificação, como diz aqui no verso 30, o 24, acho que é o 24 ou 31 aqui. Adonai disse a Moshe: separei Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento, todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projetos em ouro. O bezerro era de quê, gente? De ouro. O vô dele morreu defendendo o trono do Eterno.
E Deus, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que ele levanta o neto de Ur derrama sobre ele, né, o espírito de sabedoria, de entendimento e conhecimento de toda espécie de talentos artísticos, né? Um mestre, não é qualquer coisa, um mestre de projeto em ouro, prata e bronze, no corte de pedras preciosas de encaixe, entalhamento e todas as outras artes. Depois ele diz aqui, dotei todos os artífices de sabedoria para fazerem tudo o que ordenei a você, a tenda do encontro, a arca do testemunho, a cobertura da arca sobre ela, todos os utensílios da tenda, a mesa e seus utensílios, a menorá pura e todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios, a bacia, sua base, as roupas para o ofício, as roupas sagradas de Arão, o sacerdote, as roupas de seus filhos, para que eles sirvam no ofício de sacerdote, o óleo da unção e o incenso de ervas aromáticas para o lugar sagrado. Eles devem fazer tudo como eu ordenei a você. Então, ele honra esse descendente de Ur, seu neto. Por quê? Pelo que Ur fez. Ele deu a sua própria vida para defender o trono de Deus, para defender daquele povo a cometer aquele ato abominável diante de Deus. E ele levanta um neto justamente para fazer com as próprias mãos os utensílios do tabernáculo. Gente, como que eu nunca percebi isso? Eu nunca percebi isso, essa profundidade que a Torá está me mostrando. Eu não sei se isso mexe com vocês, mas mexeu muito comigo. Porque a fidelidade que nós temos para com Deus, por mais às vezes que a gente acha que é tão pequeno o que estamos fazendo para o eterno, mas ele vai contemplar a nossa fidelidade. Ele vai nos honrar de uma forma ou outra pelos nossos descendentes, talvez, como honrou a morte de Ur, levantando o seu neto para construir os utensílios do tabernáculo. Gente, isso é muito maravilhoso. Eu me emociono até agora de pensar nisso. Vale a pena servir ao Eterno. Não tenha dúvidas disso. Vale a pena ser fiel. Amém? Shalom.